Há séculos, em meio aos campos verdejantes e vilarejos pacatos da França, despontava uma figura cuja vida se tornaria um símbolo de devoção e inspiração para gerações futuras. Seu nome era Santa Genoveva, uma mulher que viu a luz do mundo no ano de 422, em Nanterre, nas proximidades de Paris. Filha de Sebero e Geronica, Genoveva teve o privilégio de nascer em uma família profundamente enraizada na fé cristã. Desde tenra idade, sua jornada foi permeada pelos valores e ensinamentos do cristianismo, moldando-a em uma figura de extraordinária devoção religiosa. Enquanto crescia, Genoveva absorvia os ensinamentos da fé cristã, nutrindo sua alma com as verdades eternas proclamadas pelo Evangelho. Sua educação esmerada na fé não apenas aprofundou seu conhecimento religioso, mas também moldou sua personalidade e caráter, preparando-a para os desafios que a vida havia de apresentar. Em meio às turbulências de uma época marcada por mudanças e incertezas, o cristianismo já havia estabelecido suas raízes na França. Nesse contexto, Genoveva emergiu como uma luz radiante, destacando-se não apenas por sua devoção pessoal, mas também por sua notável capacidade de liderança e serviço à comunidade. Sua vida se tornou um testemunho vivo da mensagem do Evangelho, inspirando aqueles ao seu redor a viverem vidas de virtude e santidade. Como guardiã da fé, Genoveva dedicou-se incansavelmente ao serviço dos necessitados, oferecendo conforto aos aflitos e esperança aos desesperados. Ao longo dos séculos, o legado de Santa Genoveva permanece como um farol de esperança e inspiração para todos aqueles que buscam seguir os passos de Cristo. Sua vida nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, a fé e a devoção podem nos guiar através das trevas e nos conduzir à luz da verdade e do amor. Assim, ao contemplarmos a vida extraordinária de Santa Genoveva, somos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais. Que possamos nos inspirar em seu exemplo de dedicação e serviço, buscando viver vidas que reflitam os valores do Evangelho e o amor de Cristo em tudo o que fazemos. À medida que os anos avançavam, a vida de Santa Genoveva se entrelaçava com eventos que moldariam sua jornada espiritual de maneiras inesperadas. Aos 8 anos de idade, um encontro divino marcou profundamente sua alma. São Germano, o bispo venerável de Auxerre, atravessou os campos de Nanterre em sua jornada rumo à Inglaterra, levando consigo a mensagem redentora de Cristo. A pequena Genoveva, junto à multidão, contemplava admirada a figura santa que se aproximava. E, naquele momento, as palavras proféticas do bispo ecoaram em direção aos pais dela: felizes sois por terdes esta menina. Ela será grande perante Deus, e por sua virtude, muitos pecadores abandonarão o mal e seguirão Jesus Cristo. Um presente simbólico, uma cruz, foi entregue a Genoveva. Mas mais do que um objeto material, era um lembrete das palavras sábias de São Germano: não se deixe iludir por ouro e joias, pois só assim alcançará a beleza eterna. A partir desse momento, Genoveva se comprometeu com uma vida de devoção e serviço à fé que a impulsionava. Cresceu em oração e santidade, distante dos atrativos mundanos que tantas vezes seduzem os corações humanos. Quando o chamado da Igreja ecoava em seu íntimo, não hesitava em buscar a presença do Divino. Mesmo diante da oposição daqueles mais próximos, como sua própria mãe, cuja visão foi temporariamente obscurecida por sua raiva, Genoveva permaneceu firme em sua convicção. Seus passos eram guiados pela promessa feita ao venerável bispo: merecer a honra que lhe fora prometida. E assim, através das adversidades e desafios, Santa Genoveva continuou a trilhar seu caminho, inspirando outros a seguirem o exemplo de uma vida dedicada à fé e à virtude. Sua história ressoa além do tempo, ecoando um chamado eterno para aqueles que buscam a verdadeira beleza e redenção nos caminhos do divino. A vida de Santa Genoveva é um testemunho vibrante do poder da fé e da devoção. Desde sua infância, ela foi marcada por eventos extraordinários que a guiaram pelo caminho da santidade. Quando ainda criança, a bênção do bispo São Germano sobre ela predisse uma grande missão divina. Aos olhos do bispo, Genoveva seria uma luz para os pecadores, conduzindo-os ao caminho da redenção. Essa profecia ecoou em sua jornada, quando, aos 15 anos, Genoveva ingressou no convento e fez votos de castidade, dedicando-se inteiramente à vida religiosa. Sua devoção era exemplar, envolvendo-se em orações incessantes e penitências rigorosas para resistir às tentações do mundo e orientar as almas em direção à santidade. Mesmo diante das adversidades e calúnias, Genoveva permaneceu firme em sua fé, inspirando aqueles ao seu redor com sua determinação inabalável.
Seu compromisso com Deus era tão profundo que, aos 28 anos, quando Paris estava à beira da invasão pelo temido Átila e seu exército dos hunos, Genoveva não se entregou ao desespero. Pelo contrário, em um ato de confiança absoluta em Deus, reuniu as mulheres da cidade, em fervorosas orações, ofereceu suas súplicas ao céu. Sua coragem e fé foram um exemplo vivo do poder da intercessão e da confiança na providência divina. E assim, pela força da fé e da oração de Santa Genoveva, Paris foi poupada da destruição iminente, mostrando mais uma vez o poder transformador da fé em ação. A história de Santa Genoveva continua a nos inspirar hoje, lembrando-nos da importância da confiança em Deus em tempos de adversidade e da força da intercessão em favor dos necessitados. Que sua vida nos motive a cultivar uma fé inabalável e a buscar a santidade em todos os aspectos de nossas vidas. O impacto da intervenção divina na vida de Santa Genoveva ecoou além dos muros de Paris. Diante do desafio iminente representado pela ameaça de Átila e seus guerreiros, os parisienses, guiados pela coragem inspiradora de Genoveva, decidiram resistir ao invasor, apesar de estarem em clara desvantagem. Surpreendentemente, Átila, o flagelo de Deus, recuou de forma misteriosa, deixando para trás uma aura de perplexidade e gratidão. Até os dias de hoje, o motivo exato desse recuo permanece envolto em mistério, mas para os habitantes de Paris, ficou claro que a intervenção divina através de Santa Genoveva havia sido decisiva. A partir desse momento, Genoveva ascendeu não apenas como uma figura religiosa, mas como uma líder respeitada e reverenciada por todo o povo. Sua presença tornou-se um símbolo de esperança e proteção, e as pessoas recorriam a ela em busca de orientação e auxílio em suas necessidades mais prementes. Impulsionada por sua fé inabalável e seu compromisso com o bem-estar de seu povo, Santa Genoveva liderou a construção de uma igreja sobre o túmulo de São Dionísio, o primeiro bispo de Paris e mártir. Essa igreja, que mais tarde se transformaria na abadia de Saint-Denis, tornou-se um marco espiritual importante na história da França, servindo como local de descanso final para os reis do país. Além disso, o poder de intercessão de Santa Genoveva foi evidenciado quando ela influenciou o rei Clovis a erguer uma igreja dedicada aos santos Pedro e Paulo. Sua capacidade de inspirar mudanças e promover a construção de locais sagrados demonstra não apenas sua devoção pessoal, mas também seu impacto duradouro na história religiosa e cultural da região. Assim, a história de Santa Genoveva nos lembra não apenas do poder da fé e da oração, mas também do potencial transformador de uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao bem-estar do próximo. Que sua memória continue a inspirar e fortalecer os corações daqueles que buscam a luz da verdade e da bondade em meio às adversidades da vida. A vida e o legado de Santa Genoveva transcendem os séculos, deixando um impacto indelével na história e na fé do povo de Paris. Após uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao bem-estar de seu próximo, Genoveva partiu deste mundo em 3 de janeiro de 502, aos respeitáveis 89 anos de idade. Seu túmulo, na Igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, é testemunho de sua contribuição para a construção da fé na cidade que tanto amava. No entanto, mesmo após sua partida, o espírito de Santa Genoveva continuou a guiar e proteger os parisienses. Em 1130, quando a peste do fogo assolou a cidade, ceifando vidas e lançando o medo sobre a população, o povo se uniu em oração e devoção a Santa Genoveva. Em uma demonstração de fé e esperança, uma procissão com suas relíquias foi organizada pelas ruas de Paris. E, como um milagre do céu, a epidemia cessou, deixando para trás um testemunho vivo do poder da intercessão divina. Desde então, Santa Genoveva tem sido venerada como a padroeira de Paris, uma figura querida e reverenciada por seu povo. O Papa Inocêncio II reconheceu sua importância ao marcar sua festa e seu culto para o dia 3 de janeiro, celebrando sua vida e seu legado espiritual. No entanto, mesmo diante da devoção contínua ao longo dos séculos, um momento sombrio obscureceu brevemente o legado de Santa Genoveva. Durante a Revolução Francesa, as relíquias sagradas de Genoveva foram alvo da ira revolucionária e foram queimadas em um ato de sacrilégio e desrespeito. Mas, como um sinal da perseverança da fé e da devoção, o túmulo de Santa Genoveva foi reconstruído na igreja de Santo Estevão do Monte, mantendo viva sua memória e seu espírito para as gerações futuras. Assim, a história de Santa Genoveva nos lembra da força da fé em tempos de adversidade e da importância de honrar e preservar os legados espirituais que moldaram nossa história. Que sua vida continue a inspirar e guiar aqueles que buscam a luz da verdade e da santidade em meio às tempestades da vida.
Ao mergulharmos na trajetória marcante de Santa Genoveva, somos confrontados com a profundidade e a resiliência de sua fé, um legado que transcende gerações. Seu caminho não foi apenas uma narrativa histórica, mas uma epopeia de devoção que ressoa em nossos corações até os dias de hoje. Genoveva não foi apenas uma testemunha distante do passado, mas uma presença viva, um farol ardente em meio à escuridão das incertezas. Sua jornada foi um testemunho vivo do poder da crença e da devoção em nos erguer acima das tempestades mais violentas da vida. Seu legado nos instiga a refletir sobre a vitalidade da fé em nossas próprias vidas, sobre sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, o comum em sublime. Ela nos ensina que, mesmo nos abismos mais profundos da existência, a fé pode erguer nossas asas e nos fazer voar para além das nossas próprias limitações. A história de Santa Genoveva é um convite à introspecção, à contemplação sobre o significado mais profundo da vida e da espiritualidade. Suas batalhas, suas vitórias e seus sacrifícios são um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode iluminar nossos caminhos e nos guiar para além das trevas. Que possamos nos inspirar em sua coragem, em sua determinação e em sua devoção, buscando em nossas próprias jornadas trilhar os caminhos da virtude, do amor e da compaixão. Que possamos, como ela, ser luzes brilhantes em um mundo que tanto anseia por esperança, por bondade e por redenção. Que a história de Santa Genoveva continue a ecoar em nossos corações, guiando-nos rumo à plenitude da vida espiritual e ao encontro com a divindade. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre os irmãos. Concedei-nos uma autêntica devoção ao solo pátrio e, especialmente, um grande amor por nossos concidadãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e damos graças. Amém.